Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Estamos na aventura de olharmos e meditarmos e ter princípios para a nossa vida cristã em cima do relato histórico de Lucas, que ele faz em Atos dos Apóstolos. Portanto, vamos abrir nossas Bíblias e acompanhar também, estará aí o esboço da mensagem. Atos capítulo 4, os versos 32 a 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32 a 37. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações nessa manhã. Amém? Amém. Bom, testemunho altruísta da igreja. Um comentarista bíblico chamado John Stott. John Stott é conhecido por ser um grande comentarista inglês e ele faz bastante comentários a respeito dos textos da Bíblia. E ele faz um comentário muito interessante a respeito desse texto que nós lemos. Ele diz assim, que a plenitude do Espírito Santo se evidencia tanto nos atos como nas palavras. Tanto no serviço como no testemunho. Tanto no amor pela igreja, como também na proclamação do Evangelho. Então ele está afirmando algo interessante que está aqui no texto, na verdade. Se a gente olhar esse texto com muita atenção, nós vamos ver que a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja altruísta. O que é altruísmo? Altruísmo é quando nós temos amor às outras pessoas, quando nós servimos as outras pessoas, quando nós evidenciamos isso através das nossas palavras e muito mais com as nossas ações. Também, o texto nos fala o seguinte, que o contexto aqui é o contexto da prisão de Pedro. Ainda no capítulo, Pedro é solto de forma milagrosa. Herodes, que não é o Herodes lá do início, quando na morte das crianças abaixo de 2 anos, no nascimento de Jesus, é outro Herodes, né? A família, é uma dinastia da família herodiana. Então esse Herodes, ele quer assim, estar bem com os judeus. Então o que ele faz? Bem com os líderes religiosos, porque os líderes religiosos estão muito incomodados com aquilo que está acontecendo, principalmente os saduceus. Por que os saduceus se incomodam tanto com a mensagem dos apóstolos? Porque a mensagem dos apóstolos, e em particular aqui Pedro e João, eles estão falando a respeito da ressurreição de Jesus. A cura do paralítico, eles dizem, não foi nós que fizemos. Foi Jesus Cristo que ressuscitou, que fez esse milagre. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, nós somos testemunhas disso. Ele apareceu para nós vimos isso, né?
Então não é a fé dos apóstolos que produz a ressurreição. É a ressurreição que produz a fé nos apóstolos. E a coragem dos apóstolos e da igreja. A ressurreição. Então o pano de fundo aqui é a ressurreição de Jesus. Por que os saduceus se incomodam tanto? Porque eles não acreditavam. Os saduceus eram os religiosos que não acreditavam em algumas coisas. E algumas coisas espirituais. É até um contrassenso, um contraditório, né? Como assim que pessoas que são da religião não acreditam em algumas coisas importantes da religião? Por exemplo, os saduceus só aceitavam a Torá. A Torá é o Pentateuco para nós, né? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles não aceitavam, só aceitavam a Torá. O restante da Bíblia hebraica, que vem os 12 livros históricos, depois vem os livros poéticos e sapienciais, depois vem o último segmento, que são os profetas literários. Então toda essa parte, ou seja, dos 66 livros do Antigo Testamento, eles aceitavam apenas 5 deles. Outra questão é que eles não acreditavam em anjos. E até um contraditório, porque no próprio Pentateuco fala a respeito de anjos. E outra coisa pior ainda, eles não acreditavam na ressurreição. Para eles, morreu, acabou. Que religião é essa que não transporta o tempo, que não reverbera na eternidade? Mas era a religião oficializada. Era a religião, o judaísmo é a religião mundial, mas dentro do judaísmo tinha então o quê? Saduceus, fariseus, herodianos, essênios e assim por diante. Eram segmentos dentro do judaísmo. Os fariseus, pelo contrário, os fariseus, eles foram considerados como hipócritas, né, porque não que a doutrina estivesse errada, mas a prática, né, eles eram muito de ostentar a posição de fariseus, né, como os mestres da religião, vestimenta, postura, lugar na sinagoga, tudo isso então era pertencente aos fariseus. Mas o grupo que mais se incomoda aqui é exatamente os saduceus, porque não acreditavam na ressurreição. Bom, como eles eram membros do Sinédrio, o que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma organização que não separava aspecto civil e religioso. Então era composto de 6 representantes de cada tribo, 72 pessoas, portanto. Então esse Sinédrio, ele tinha toda a decisão como se fosse o STF do Brasil, né? Só que em vez de ser alguns, eram vários, né? Então imagine se alguns já fazem o que fazem, imagine 72 pessoas contra aquilo que Deus está manifestando. São contra Jesus, são contra o próprio Deus. E no discurso de Pedro, ele vai falar assim, vocês estão como os gentios. Vocês estão contra Deus. Deus está fazendo uma obra, Deus está se revelando na pessoa de Jesus Cristo. Deus se encarnou e vocês não estão entendendo isso que está acontecendo, vocês não estão aceitando isso que está acontecendo. Bom, consequentemente eles são presos. Olha só, quando eles são presos, interrogados, ameaçados. Olha que interessante. A igreja, ela continua firme. Ela continua produzindo resultados espirituais. Não afetou a espiritualidade da igreja. Pelo contrário. Veja que no verso 33 do capítulo 4, vai nos dizer o seguinte: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E todos eles havia abundante graça. Então aqui a prova, né, de que eles estão unidos. A igreja continua espiritualmente sadia, exuberante. Ela se manifesta numa igreja unida. Uma igreja que
tem grande poder espiritual. E uma igreja o quê? Que se multiplica. Uma igreja que cresce, se multiplica. A presença do Espírito Santo na igreja transforma o ambiente e o coração das pessoas. Quando existe a plenitude, o enchimento do Espírito Santo, esse enchimento, ele tem uma consequência. Ele transforma o coração das pessoas. Ele transforma o ambiente. Necessariamente não muda as circunstâncias. As circunstâncias continuam as mesmas, mas o que muda? O que muda é a percepção das mesmas. A questão não é que Deus vai resolver tudo e no caso aqui não houve assim uma liberação total. A liberação se deu por conta da intervenção do próprio Deus, libertando Pedro. Né? Pedro estava sendo guardado ali para ser executado. Essa era a razão de Pedro estar preso. Né? Então, como nos propósitos que Deus tem para a igreja e os propósitos que Deus tem para a humanidade passa pela igreja, passa pelo testemunho e a vida da igreja, então era importante que Pedro, sendo uma das colunas, lembrando que Pedro foi chamado de pedra. É o nome oficial, o nome judaico, aramaico, né, de Pedro é Simão. E Simão foi chamado de Pedro. Assim como Saulo, que vem do nome Saul, o rei lá antes de Davi, foi chamado de Paulo. E assim nós temos algumas questões assim de mudança de nome. Só fazendo um parênteses, sabia que você vai ter um novo nome? Esse novo nome está lá escrito em Apocalipse. Você vai receber um novo nome. Vai estar escrito uma pedrinha branca. Não sabemos qual nome vai ser esse. Talvez seja a nossa performance, a nossa vida cristã, que vai dizer, ó, esse irmão, essa pessoa, esse cristão, ele viveu assim, assim, assim. Então o nome dele vai ser... A Bíblia não diz isso, tá? Estou conjecturando. Mas que vai ter um novo nome, vai. E então, quando somos guiados e plenos do Espírito Santo, o amor se torna nossa linguagem, nossa ação e nossa missão. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o altruísmo. Então, voltando um pouquinho, o que é altruísmo? É quando você ama outra pessoa, quando você pensa em outra pessoa, quando você presta um serviço a outra pessoa, isso é amor. Amor não é apenas um sentimento. Ele até produz um bom sentimento, mas o amor, segundo a palavra de Deus, são atitudes. Em 1 Coríntios, capítulo 13, nós temos 14 atitudes do amor. Depois vocês podem conferir lá, 14 verbos. E é o melhor caminho. Né? De todos os dons espirituais, o maior de todos os dons é o amor. Porque Deus é amor. Jesus Cristo venceu o mundo pelo amor. Não foi com violência, não foi com retaliação, não foi com argumento filosófico, não foi com poder bélico. Jesus venceu pelo amor e nós venceremos pelo amor. Nós venceremos como igreja tendo uma atitude altruísta. Afinal de contas, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja altruísta. O altruísmo ele se traduz como o segundo grande mandamento. Veja, qual o primeiro e maior grande mandamento? Que aparece aqui a referência que é colocada ali, sempre quando aparece o logo da igreja, tem lá o texto bíblico, né? Que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como ti mesmo. Então o amor ao próximo é altruísta. O amor ao próximo é a evidência de uma pessoa ou de uma igreja cheia do Espírito Santo. Agora vamos ver, irmãos, quais são as 3 características de uma igreja altruísta. Primeiro, o altruísmo é traduzido em unidade. Segundo, o altruísmo é traduzido em solidariedade. Terceiro, o altruísmo é traduzido em
praticidade. Então, de novo, aqui um ponto, uma característica de professor, de trazer uma harmonia fonética. As 3 características, elas têm uma harmonia fonética. Então, o que é o altruísmo? Se alguém te perguntar. O altruísmo, segundo o que está escrito na Bíblia, em Atos capítulo 4, 32 e 37, é o quê? Unidade. As pessoas unidas. O que é? Solidariedade. O que é? Praticidade. Vamos ver então essas 3 características, cada uma delas. Primeiro, o altruísmo traduzido em unidade. Veja o versículo 32 do texto, que vai dizer assim: da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Nós temos aqui, quantas pessoas já? Milhares de pessoas. Milhares que se convertem através do quê? Da pregação da palavra. Da pregação corajosa. Da pregação contextualizada. Da pregação que não quer agradar os ouvintes, mas quer trazer a mensagem de Deus para as pessoas. Então, o crescimento da igreja, como nós já vimos, ele passa pela pregação ortodoxa, ou seja, uma pregação correta, uma pregação cristocêntrica, uma pregação bíblica, uma pregação apaixonada, uma pregação que vai levar as pessoas, então, a ter um conhecimento a respeito da vontade de Deus para a sua própria vida e para a humanidade. Ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a solução do pecado, então ele fala e dá esperança de conversão, ou seja, mudança de atitude, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de coração, para que então se enquadre naquilo que Deus deseja para todos os seres humanos. Então a igreja cheia do Espírito Santo, ela promove comunhão autêntica. O que é comunhão? A palavra comunhão vem de koinonia. A palavra koinonia significa casa. Casa em comum. Comunidade. Comunhão. Amizade cristã. Então, devemos sempre estar investindo na comunhão. Comunhão é algo importantíssimo para a igreja. Uma comunhão autêntica, uma comunhão sincera, uma comunhão que as pessoas gostam de estar juntas umas das outras. E, irmãos, para termos comunhão é necessário um esforço. Nos nossos dias atuais, nós temos tantas coisas, não é verdade? Temos tantas responsabilidades, seja no trabalho, seja no estudo, seja com a família, seja com os afazeres, seja até com o entretenimento que seja, mas precisamos nos dedicar à comunhão. Olha só que interessante. Da multidão dos que creram. Não foram daqueles que não creram. Porque a comunhão se dá por conta da fé comum que nós temos em Jesus Cristo. Por acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Por acreditar em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por acreditar na salvação. Então, da multidão dos que creram, era um só coração, uma só alma. Ou seja, havia uma convergência. Uma convergência importante. Barreiras caem. Quais são essas barreiras? Barreiras culturais, barreiras sociais e barreiras emocionais. Então, havia ali uma complexidade de culturas. Havia, por exemplo, um grupo ali que eles eram mais de esquerda. Outro grupo que era mais de direita. Um outro grupo que era mais helênico, ou seja, que adotou a cultura de Alexandre no período interbíblico, que invadiu os gregos. Eles conquistaram o mundo de duas formas. Primeiro, de forma bélica, através dos exércitos de Alexandre o Grande, e também no aspecto cultural.
Então, não só eles conquistavam o povo, mas eles conquistavam a mente do povo. Tanto é que o grego, na época, era mais falado do que o inglês é hoje. A língua internacional era o grego. Então, se a pessoa quisesse ter qualquer relação comercial, qualquer tipo de relacionamento com outro povo, ele tinha que saber o grego. É como hoje. Né? Você tem relações internacionais, se bem que hoje está mudando um pouco a tecnologia, está tendo os tradutores e tal, mas naquela época era imprescindível se ter o conhecimento da língua grega. Então, não só a língua grega, mas eles valorizavam demais a cultura grega. Como, por exemplo, hoje se valoriza muito demais o eurocentrismo. Né? A Europa, por muito tempo ainda, né, tem esse reflexo. Né? Então, tudo que é europeu é bom. Os times também de futebol. Né? Mas se é de Paris, é uma coisa muito boa. Né? Meu sonho de viagem é ir para Paris. Né? Só tem a torre lá, o portal. Né? Assim, não é tanto. Né? Suíça, né? Suíça. Tudo muito caro na Suíça. Né? E tem muitas coisas muito boas. Né? E às vezes vale mais a pena, não só financeiramente, mas tem muitas coisas bonitas aqui do nosso país também, que vale a pena se visitar. Quais são os exemplos aqui? O exemplo de oração conjunta. Eles se dedicavam à oração conjunta. Porque nós temos essa unidade por conta da fé e por conta da missão. Não é porque a gente acha o outro mais bonitinho, ou mais simpático, ou na mesma classe social. Não. Porque nós cremos e porque nós temos uma missão a ser realizada. Não tem sentido, por exemplo, você ter comunhão, a não ser por laços familiares, mas você vai perceber que ao passar do tempo, os laços espirituais serão mais fortes. À medida que se crê, à medida que se cresce, à medida que se ama a igreja, é interessante que até os laços espirituais e os relacionamentos interpessoais com os irmãos da igreja se tornam mais valiosos do que até os laços consanguíneos. Interessante. Laço consanguíneo é muito bom, sim, devemos ter, e até para trazer os nossos familiares a crer em Jesus, em fazer parte da família de Deus. Mas que interessante, a família é nossa, né? Os filhos são heranças do Senhor. A esposa, a Bíblia diz que é um presente que Deus dá. Então, tudo é de Deus. Mas a igreja é o quê? É a família de Deus. Num outro ministério, quando não se valorizava muito o dia do Senhor, dizia assim, não, pastor, o domingo é o dia da família. Dia da família. Sim, todos os dias são o dia da família. Você não pode só pensar em família num dia só. Você pensa em família todos os dias, certo? Segunda a sexta você está pensando em família, você está convivendo com família. Então, todos os dias é o dia da família. Como também todos os dias é o dia do Senhor. Você não vai dar um sétimo do seu tempo para o Senhor. Como também você não vai participar financeiramente da obra do Senhor apenas com 10%. Nossa vida pertence ao Senhor, nossos recursos pertencem ao Senhor. Nós vemos isso muito claramente aqui. As pessoas tinham propriedades e, ao ver o irmão necessitado, o que ele fazia? Vendia sua propriedade para suprir a necessidade dos irmãos ali em Cristo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Uma ponderação importante. Mas, todos os dias é o dia do Senhor, todos os dias é o dia da família, mas um dia é quando nós levamos nossas famílias para estar junto com a família de Deus. Então, meus irmãos, eu entendo que
no Novo Testamento, o dia do Senhor é inegociável. Novo Testamento. No Antigo Testamento era o sábado. Havia leis em relação ao sábado. E o problema, assim, que em vez do sábado se tornar um princípio, se tornou uma regra. Em vez do sábado servir o homem é escravo do sábado. Porque até não se podia caminhar uma certa distância porque ele estava quebrando o sábado. Então Jesus, quando ele fala sobre o sábado, não é que ele desautoriza o sábado, ele diz: eu sou o Senhor do sábado, e o sábado é importante dentro da aliança judaica. Muitas vezes, meus irmãos, o que se falta é a compreensão dessa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, do povo de Deus Israel com o povo de Deus que é a igreja. Então, meus irmãos, a igreja não deve ter só questões, supervalorizar questões judaicas. As questões judaicas são importantes, mas lembre-se, Deus é o Deus de todos os povos, de múltiplas culturas. Então, se você coloca só uma bandeira, só um símbolo de um determinado país em detrimento dos outros, se vai colocar símbolo do país, pode o quanto for possível comprar as bandeiras do país, ou a representação do país, ou espaço do templo que dê para colocar as bandeiras, mas não numa só. Compreende? Aqui não se tem barreiras culturais, não tem barreiras religiosas. Aqui tudo isso é ressignificado, repaginado. Os crentes cheios do Espírito têm coração aberto e bolso aberto. Diz que a última coisa a se converter é o bolso, né? Por isso que o batismo tem que ser com imersão mesmo, para batizar, molhar o bolso também, né? Parece que alguns têm escorpião no bolso, né? Tem uns que são tão muquiranha e demais da conta, que você entra na piscina com um sorrisal na mão, com uma pastilha, continua intacta. O amor não consiste apenas naquilo que falamos, mas no que fazemos. A comunhão passa pelo compartilhar. A unidade da igreja transformou-se em solidariedade. Então uma coisa leva a outra. O enchimento do Espírito Santo faz uma igreja altruísta. Uma igreja altruísta é uma igreja que tem unidade. Essa unidade, ela desemboca no quê? Solidariedade. Solidariedade, ser solidário, ser empático. As pessoas eram para a igreja ali, as pessoas eram mais importantes do que as coisas, pois os crentes adoravam a Deus, amavam as pessoas e usavam as coisas. Hoje em dia nós vemos o contrário. Se ama as coisas em detrimento das pessoas. Para muitos, acham que deixar um legado é deixar propriedade. Não que não se deva deixar. Acho que é importante, sim, né? Fazer o pé de meia, deixar algumas fazendas para os nossos filhos. Fazenda é roupa, né, para alguns. Né? Deixar uma poupança. Talvez não consiga fazer isso. Talvez consiga deixar algumas dívidas, né? E aí, se tem dívida, não tem briga, né? Quando se tem propriedade, você tem briga, tem partilha, tem briga entre os parentes, os filhos, né? Enfim, né? Os herdeiros, né? Tem que entrar na justiça para verificar com quem fica o quê e tal, né? Mas, meus irmãos, o legado é você deixar o quê? Um exemplo de vida. Um testemunho.
Olha, meu avô foi assim. Ah, meu pai foi assim. Minha mãe era uma mulher de oração. Olha, meu pai era um crente fiel. Tem um testemunho da filha do pastor Russell Shedd. Não sei quantos já leram alguma coisa, já ouviram alguma palavra do pastor Russell Shedd. O Russell Shedd foi meu professor no seminário, um homem de Deus. Tem uma Bíblia comentada por ele, Bíblia Shedd. E vale a pena depois você pesquisar a respeito do legado, o legado teológico, o legado bíblico. Foi considerado o homem Bíblia, o pastor Bíblia, Russell Shedd. Mas o que mais impressionou foi o testemunho da filha. A filha de Russell Shedd disse assim: eu sei que todos os homens são pecadores. Eu sei que todas as pessoas pecam. Mas eu nunca vi meu pai pecando. Uma filha falar isso, né? Eu nunca vi meu pai cometendo um erro. Eu sei que meu pai é pecador, mas eu nunca vi meu pai cometendo um erro. Eu nunca vi meu pai pecando. Porque o maior testemunho que temos é o testemunho dentro do próprio lar. Na igreja você pode até, nas reuniões, você pode até, podemos até nos mascarar, né? Mas no lar não. Ainda John Stott, ele destaca que a venda de propriedades era voluntária e esporádica, à medida que surgia necessidade de dinheiro. Veja só, versículo 34, nenhum testemunho, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam seus valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então não era assim algo compulsório, algo obrigatório. Porque alguns vão dizer assim, não, o comunismo é bíblico, está lá em Atos capítulo 2, e vão citar esse texto inclusive. Só que existe um grande equívoco. Qual é esse equívoco? É o que diz Adolf Paul, que aqui não se ensaiava um novo modelo social e político, e nem se definia um novo conceito de propriedade. Nada disso. William Blackley diz assim: é claro nesse ponto, a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã não quando a lei nos obriga a repartir, mas quando o coração nos move a fazê-lo. É bom falar sobre isso porque esse texto nos leva a essa reflexão. O texto aqui não está dizendo que um sistema político deve ser implantado por conta de necessidade de pessoas, aonde aquelas que têm são obrigadas a dividir com aqueles que não têm. Mesmo porque o regime comunista, ele parte de um paradigma teológico que se chama ateísmo. Não é o teísmo. Aqui é teísmo. 3 paradigmas religiosos que se aplicam a todas as religiões. Ateísmo, que significa não Deus. Teísmo, que significa Deus, poderoso e pessoal. E o terceiro é panteísmo. Deus é tudo. Deus é tudo e ao mesmo tempo não é nada. Então as religiões orientais, elas vivem em toda a sua estrutura religiosa do panteísmo.
budismo, shintoísmo e outros ismos. Praticamente todas as religiões orientais. Quando o comunismo começou, o Karl Marx, ele começa excluindo Deus e evidenciando aquilo que está surgindo na Europa, que é o ateísmo. Quem vai fazer o controle dessa divisão? Aí o que eles fizeram? Colocaram o governo. Então o governo ele passa a ser mão de ferro. O governo, então, ele tem que ser muito poderoso para controlar as massas. E o nível é baixo. Nivela todo mundo por baixo. Menos aqueles que pertencem ao governo. Não só de teoria, mas eu vi isso na prática. Quem pega meu passaporte antigo vai falar assim, ixi, esse cara aí é comunista, não é possível. Eu fui para China, então eu vi isso lá na China. Eu fui para Venezuela e vi isso na Venezuela. Eu fui na Bolívia na época do Evo Morales. Quem mais? Está no Brasil. África do Sul. Faz parte ao Reino do Brasil. Agora, que Deus os livre. Irmãos, é inconsistente. Não há compatibilidade de ser cristão e ter uma cartilha do comunismo. É inconcebível. Não existe respaldo bíblico para isso. Pelo contrário. Aqui vai dizer o seguinte, a multidão dos que creram em quem? No governo? No tudo que não é nada? Não, no único Deus pessoal que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. É nisso que eles creem. E por conta dessa crença em Jesus, isso se torna voluntário, esporádico. Não é assim um sistema, você tem que fazer isso, você tem que fazer, você tem que receber só tanto por mês, você pode receber só 1 quilo de carne por mês. Não. Porque o regime comunista dá, mas tira. Ele dá o curso para o médico, mas coloca o médico para ganhar $30 por mês. Onde já se viu? Irmãos, na Venezuela tinha 11 câmbios do dólar. 11 tipos de câmbio. Você ia para o supermercado e encontrava. Você ia para a farmácia. Eu comprei remédio na Venezuela 34 vezes mais barato que no Brasil. Eu fiz o câmbio do dólar 100 por 1. Na China, na verdade, nem é um regime comunista, né? Porque lá é o regime mais capitalista que existe. Todas as grandes marcas, Nike, KFC, McDonald's, está lá na China. Então, o que nós vemos aí na sociedade, a gente tem que entender que o que a palavra está dizendo aqui é que, por conta da fé em Jesus Cristo, eles se tornaram cheios do Espírito Santo e esse enchimento do Espírito Santo fez com que eles fossem unidos e por conta dessa unidade aonde se tem comunhão e quando se tem comunhão se percebe a necessidade uns dos outros. Quando se percebe a necessidade uns dos outros, estando cheio do Espírito Santo, leva o quê? A solidariedade. Calvino disse o seguinte: seria preciso que tivéssemos um coração mais duro do que o aço, para não sermos tocados pela leitura desse texto. Porque esse texto, ao ler e meditar, e é importante que meditemos o texto, ouvir, ver, meditar. Ele nos leva a algumas conclusões que serão feitas no final. Eles vendiam seus próprios bens
Hoje, o desejo de possuir bens reina. Absolutamente. De forma suprema. Quer adquirir, quer adquirir, quer adquirir, quer adquirir. Eu fico pensando, mas para que tanto dinheiro? A vida é curta para ser pequena. A vida é curta para ser pequena. Não me lembro. Alguns dizem que foi o Portela que disse. Portela. Mas deve ser um filósofo. Mas é verdade, a vida é curta para ser pequena. Então, uma música antiga, do meu tempo em uma cidade, que dizia o seguinte: ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas uma noite. Porque na hora da nossa ida para a eternidade, tudo que possuímos vai ficar. Pode até ficar para os nossos filhos. Ou não. Dependendo de onde se mora, onde se vive, né? A propriedade não é de ninguém. A propriedade é do governo. Você não tem direito à propriedade. A propriedade é social. Aí o movimento sem terra chega num sítio, chega numa fazenda e fala assim, ó, pode sair. Ó, nós vamos te dar um dia para você arrumar as coisas e sair. Não, mas a propriedade é minha, até que é escritura, não. Isso não vale. Nosso entendimento é que a propriedade é social. Isso está acontecendo no Brasil. É que os noticiários não nos falam, né? Ele tem que pegar outros canais para ver o que está acontecendo. Veja, eles vendiam suas propriedades porque entendiam que o reino de Deus era maior. Aqui não está dizendo que você, a partir de terminar esse culto, você não tenho tanta coisa. Não, não é nada disso. Mesmo porque isso tem que ser algo que vem de uma percepção de unidade, de entendimento daquilo que o irmão precisa, se transforma em solidariedade. De qualquer forma, nós precisamos estar atentos para não ter tantas coisas e essas coisas não servirem ao reino de Deus. Não só em relação ao que se tem de propriedade, o que se possui em dinheiro, mas inclusive também nosso tempo. Terceira e última característica. Ainda vale falar sobre solidariedade? A solidariedade, versículo 33, então, vai dizer sobre isso, né? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e todos haviam abundante graça. Corações se voltam ao próximo. As necessidades são compartilhadas. Por exemplo, campanhas de arrecadação, visitação aos enfermos, auxílio a famílias. E aí nós temos um texto lá em Gálatas 6, versículo 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros, levai os pesos uns dos outros. E assim, vamos para o terceiro e última característica de uma igreja altruísta. Uma igreja cheia do Espírito Santo era altruísta. O altruísmo se traduz em praticidade. Então é algo prático, né? Não é só teoria. O altruísmo da igreja se vê em ações concretas. Exemplo: disponibilidade para servir, voluntariado, ajuda sem esperar retorno. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos como indivíduos, como famílias nucleares e como família de Deus, a igreja. Ah, pastor, mas a gente ainda... Não. Primeiro vem a visão. Não existe igreja pequena. Aos olhos de Deus,
existe igreja com pequena visão. Porque para Deus o que vale é o quê? A visão. Porque quando se tem visão, os recursos correm atrás daqueles que têm visão. Quando não se tem visão, precisa se correr desesperadamente atrás dos recursos. Então, se tem visão, Deus vai dar os recursos. Amém? Então a visão assim, olha, Senhor, nós entendemos, se o Senhor quiser nos usar para sinalizar o teu reino, nós entendemos que esse é o caminho. Aí Deus vai providenciar. Primeiro vem a visão. A visão é aquilo que se olha adiante. Um líder precisa ter visão de futuro. Um líder precisa saber aonde se deseja chegar no futuro. Altruísmo traduzido em praticidade. Ideia forte aqui. O Espírito Santo nos move da oração para a ação. Então, primeiro oração, e aí o Espírito Santo nos move para a ação. E aí, essa questão da praticidade, de algo prático, né? Objetivo e prático. Tá, pastor, mas como que a gente pode fazer? E aí que se tem a participação da igreja. Né? Veja, não foi os apóstolos que disseram assim, gente, ó, nós temos aqui uma multidão de pessoas e nós identificamos que algumas famílias estão passando necessidade, então vamos fazer uma campanha de cesta básica e vamos trazer, né, para a igreja e tal. Quando a gente se reunir, aqui a gente não pode se reunir como igreja no templo, mas a gente vai se reunir aqui nas casas e tal. Então cada um, parece que não foi isso. Nesse texto não. Foi algo que a própria igreja desenvolveu. Aí entra uma pessoa chamado Barnabé. Veja lá o versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quem é Barnabé na fila do pão? Até esse momento ninguém, certo? Ele não é um apóstolo, ele não é um diácono, ele é José. E até Barnabé nem é o nome dele. O Barnabé, foi chamado Barnabé, né? Que Barnabé parece aquele nome de personagem caipira, né? Barnabé. Olha o Barnabé. Né? Pensa em Barnabé, pensa no caipira, né? Barnabé. Quem é esse Barnabé? É o José. É o Zezinho. Não é ninguém na fila do pão. Mas o coração dele é gigante. Sabe aquele tipo de membro da igreja que ele quase não fala, que não tem nenhum cara, talvez, mas é aquele que tem um coração gigante, que ele percebe as coisas, que é aquele que, gente, me parece que começa essas atitudes de solidariedade, me parece que ela começa aqui com José. José depois se torna, né? Ele vai ganhando confiança, ao ponto dos apóstolos mandar Barnabé como oficial do grupo da igreja, da liderança da igreja, para o quê?
para ver o que está acontecendo aonde? Em Antioquia. E ele se torna o pastor presidente da igreja de Antioquia. Mas isso depois. Aqui, ele vai ter nações, né? E ele se destaca no Novo Testamento, né? Barnabé era um homem bom. Sempre investiu na vida de pessoas. Sempre esteve envolvido em importantes serviços para a igreja. Aí nós encontramos, quer ver quantos textos? Nós não vamos citar cada um deles, tá? Mas depois a gente compartilha outro esboço que não está aqui, que é o maior aqui, né? Que é só para visualização. A quantidade de ações de Barnabé. Eu fiquei impressionado. Se você tem uma ideia, Barnabé aparece com um serviço importante para a igreja, para o reino de Deus, em 9:27, 11:22 a 26, 29, 30, 13, de 1 a 3, 14, 12, 20, 27, 28, capítulo 28, capítulo 15. Ou seja, boa parte, pelo menos 10 segmentos, 10 capítulos, se a gente pegar aqui, a partir do final do 4 até o 15, vamos pegar aqui, no início do 5 até o 15. Muitas vezes que Lucas faz o registro da ação de Barnabé, ação que? Prática. De um coração gigante. De um cara que investe nas pessoas. Isso é relevante. Aqui ele renuncia uma propriedade para assistir os necessitados da igreja. Mais tarde, ele investe na vida de Saulo. Depois ele investe na vida de quem? João Marcos. João Marcos era parente de Barnabé, certo? Sobrinho, né? Sobrinho de Barnabé. Barnabé é o tipo do cara que é o seguinte, ele quer envolver as pessoas no reino. Barnabé é aquele cara que, no primeiro momento, ele vê a necessidade, ele fala, não, vou tirar do meu bolso, vou ajudar meu irmão, vou ajudar aquela família e tal. Não, precisamos fazer uma coisa tal, o reino de Deus é maior que tudo. Tá. Depois, o que ele faz? Quando ele é enviado para ser o líder lá de Antioquia, ele vê as pessoas se convertendo, e quem se converte ali, irmão, são gentios. Havia uma barreira ainda na questão da conversão dos gentios. Se os gentios faziam parte do reino de Deus, se não faziam, tal, ainda está na discussão. Porque isso é resolvido aonde? No capítulo 15 de Atos. Antioquia está no capítulo 13. Barnabé, então, é o tipo de pessoa que ele facilita a vida das outras pessoas. Que ele abre portas, ele abre caminhos, ele dá oportunidade. É um líder que não quer apenas se ficar no pedestal dizendo só eu, só eu. Não, ele traz outros para estar no mesmo pé de igualdade. Irmãos, se nós olharmos no padrão que Barnabé estabelece na igreja de Antioquia, é um padrão modelo até os dias de hoje. Quando nós chegarmos no capítulo 13, a gente falar com mais detalhes esse. Mas assim, só trazendo um pontinho importante aqui. Ninguém queria saber de Saulo. Todo mundo ainda estava desconfiado com o pé atrás. Será que se converteu mesmo? Aquele terrorista que mandou matar? Que mandou prender? Tipo um personagem do nosso país? Talvez se ele se converta, a gente fica assim, será mesmo? De tanta maldade que a gente fica pensando, será? Os apóstolos estavam com medo de Saulo. Os apóstolos não queriam dar chance para Saulo, não. Mas Barnabé, coração gigante. Paulo estava esquecido. Paulo já estava há muitos anos sem ninguém falar de Paulo. Saulo ainda. Estava lá no deserto da Arábia, relendo o Antigo Testamento. O que faz Barnabé?
vai atrás de Saulo. É interessante essas entrelinhas, porque assim, quando a gente fala vai atrás, não é assim, pega o WhatsApp, não. Quando fala vai atrás, é que ele tem que pegar o cavalo, tem que ir a pé, andar uma distância enorme, para poder se encontrar com o indivíduo, para dizer assim, vem comigo. Você se converteu, você tem um ministério, você tem um potencial, enche a bola de Paulo. Paulo, vem comigo. Me ajuda. Eu não aguento. É muito trabalho para mim. É muitas vidas, Saulo. Vamos lá. Vamos montar aqui, vamos começar um ministério lá, um ministério colegiado, um ministério de equipe. E traz o Saulo no mesmo pé de igualdade. Quando é citado 5, Saulo está lá. Além disso, teve uma divergência. E a Bíblia não esconde isso. Por quê? Porque na segunda viagem missionária de Paulo, até então Barnabé e Saulo, né? O que faz Paulo? Fala assim, não, João Marcos não vai não. João Marcos deixou o time na primeira viagem. João Marcos é imaturo. Ele só vai nos atrapalhar. Né? A gente tem um ritmo aqui, a gente tem que ir para a cidade, a gente tem que pregar e tal. Esse menino vai, esse jovem consequente vai deixar a gente na mão. Não, esse não vai mais. Aí o Barnabé falou assim, não é assim não. Não é assim que eu trabalho. Eu invisto em pessoas e não em realizações. Tá bom. Você não quer que a gente vá? Não é que eu quero que você não vá. Eu quero que João Marcos não vá. Não, mas ele é meu discípulo. Então tá bom. Monta a sua equipe que eu vou discipular. Irmãos, olha só que interessante. Eu quero uma aplicação excelente aqui. O discipulado muitas vezes parece que não traz resultado. Porque começa simples. Começa 1 a 1. Mas o maior investimento que se pode fazer na vida de uma igreja é em pessoas. Pessoas valem mais do que prédios. Pessoas valem mais do que realizações. Pessoas valem mais do que programações. Pessoas valem mais do que ativismos. Porque quando você investe numa pessoa, no discipulado, lá na frente vai dar resultado. Qual foi o resultado? Esse João Marcos foi o primeiro evangelho. João Marcos. Ou seja, os estudiosos, quando olham os 4 evangelhos, vão dizer assim, 3 evangelhos são sinóticos. O que é um evangelho sinótico? Que tem o mesmo olhar. E sabe qual é a fonte? Marcos. Quais as informações que Marcos tem? De Pedro. Imagine se Barnabé não tivesse investido em João Marcos. Então, meus irmãos, o discipulado é 1 a 1, vida na vida, lá na frente dá resultado. Sua motivação é ajudar pessoas e demonstrar a elas o amor de Cristo. Sua fé era demonstrada por obras. Ao ver a necessidade de outros irmãos, Barnabé vende um campo e entrega o dinheiro aos apóstolos para suprir suas necessidades. Seu amor não era apenas de palavras, mas demonstrado por meio de obras. A salvação é pela graça. O galardão é por mérito. Existe sim meritocracia. Não aplicada à salvação, mas aplicada
ao galardão e à posição espiritual no reino. Conclusão. A igreja cheia do Espírito Santo não se contenta a olhar para si mesmo. Tem muitas ações que uma igreja pode fazer que é voltada para si mesma. Existe, por exemplo, belíssimas programações, como, por exemplo, os coros de Natal, cantata de Natal, cantata de Páscoa. Mas eu observei, em determinada ocasião do ministério, que as cantatas estavam servindo mais para entretenimento de crentes do que sinalização do reino. Se ficava 4 meses ensaiando, porque cantata dá trabalho. Já cantei muitos anos em cantata. E dá trabalho. Os ensaios, quem já participou disso sabe. Separar os 4 naipes, cada naipe depois ajunta, enfim, né? É uma trabalheira. 4 meses a igreja fica, muitos membros da igreja ficam voltados para o ensaio da cantata. Se compra becas lindíssimas. Nada contra. Obviamente, nada contra. Mas quando é feito apenas uma apresentação para crentes, só crentes, aí mesmo. Gente, uma igreja que eu estava passando na época, eu observei isso. Gente, nada contra, mas vamos pensar em reproduzir nos hospitais, nas praças, no shopping center. Aí sim, aí vale a pena. Porque nós não estamos pensando só em nós mesmos, só em agradar nós mesmos. Muitos ministérios da igreja voltados para si, só para si, só para si, só para entretenimento, só para ser bonitinho para crente. Não, meus irmãos, nós temos que pensar na celebração do reino e ser solidários às pessoas que estão em outros lugares, até mesmo fora da igreja. Ela se torna um farol, uma ponte, um refúgio, sempre com mãos estendidas e coração aberto. Convite para todos nós, que sejamos esta igreja que nós vemos aqui. Guiados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, marcados pelo altruísmo. A unidade de uma igreja guiada pelo Espírito Santo, a solidariedade que se manifesta em gestos concretos e a praticidade vivida diariamente em comunidade. Amém? Amém. Nós vamos reagir ao que nós ouvimos, cantando ao Senhor uma música que foi separada especialmente para esse momento. Amém? Se quiser deixar, acho que é bom deixar gravando, porque vai complementar a mensagem. Tá bom? E depois faremos uma oração e a bênção final. Somos pedras vivas, templo do Senhor, edificando um novo templo, em santidade, união, justiça e amor, edificando um novo templo ao Senhor. Santificai as vossas mãos, santificai o vosso corpo, sois o templo vivo do Espírito.
santidade, união, justiça e amor, edificando um novo templo ao Senhor. Sejais de mesmo parecer, sejais de mesmo coração, que haja unidade entre nós, unidos sempre as nossas mãos, com cânticos de amor, edificando um novo templo ao Senhor. Sejamos de um só parecer, sejamos de um só coração, que haja alegria entre nós, unidos sempre as nossas mãos, com cânticos de amor, edificando um novo templo ao Senhor. Sejamos de um só parecer, sejamos de um só coração, que haja alegria entre nós, unidos sempre as nossas mãos, com cânticos de amor, edificando um novo templo ao Senhor, edificando um novo templo ao Senhor. Elevemos nossos pensamentos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos fala a respeito da igreja primitiva, a igreja ali em Jerusalém, desde o seu início, cheia do Espírito Santo, e esse enchimento do Espírito Santo promoveu um altruísmo caracterizado por unidade, caracterizado por solidariedade e caracterizado por praticidade. Ó Deus, que possamos, como igreja aqui, ó Deus, igreja bíblica em Jundiaí, ó Deus, temos essas características e ser uma igreja altruísta, uma igreja que tem um ambiente favorável para a ação poderosa do Senhor. Porque uma igreja assim, o Senhor atua de forma extraordinária. Ó Deus, trazendo, ó Pai, essa bênção, a bênção de ser uma igreja conforme a Tua vontade. Nos abençoe como membros da igreja, que valorizemos a comunhão, que sejamos solidários com as pessoas que têm necessidade e que façamos questões muito práticas, para que então isso se evidencie em nosso meio. E que agora a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e com as demais igrejas locais, espalhadas na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém.